Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui novamente para fazer mais um vídeo para este canal. Hoje eu estarei comentando sobre o texto bíblico de Oséias capítulo 4 e o versículo 11, sobre a seguinte temática: o termo tirosh pode significar vinho fermentado? O que me levou a estar produzindo este conteúdo referente a este vídeo aqui devido que recentemente eu vi um comentário feito por um determinado professor muito conhecido aí no meio acadêmico, que é o professor Marcelo Berti, aonde ele fez uma afirmativa dizendo que não, que Tirosh significa vinho novo, e devido a esse motivo não pode significar vinho fermentado. E como exemplo, então, o mesmo cita o capítulo 4 do livro do profeta Oséias, aonde, inclusive, no versículo 11, ocorre ali o termo tirosh. Mas será que, de fato, esta interpretação proposta por ele está correta? Bem, sobre isso que vamos ver. Mas antes ainda de eu compartilhar com vocês algumas observações sobre essa questão, eu quero também aqui compartilhar com vocês uma pequena parte, um pequeno trecho de um recorte que eu fiz do mesmo aí fazendo essas afirmações. Então, a gente consegue observar pelo próprio testemunho do Antigo Testamento que existem dicas de que o vinho era de fato fermentado. Outra coisa que começa a ficar muito interessante é que o texto hebraico ele usa várias palavras. Se eu não estou me enganado, são 11 diferentes palavras que descrevem essa bebida derivada da uva. E 3 delas são principais. E as 3 principais palavras associadas a esse processo, que é a palavra hebraica tirosh, que é a ideia de traduzida por vinho novo, às vezes. Nós temos yain, que é a palavra mais comumente utilizada, normalmente traduzida como vinho nas nossas traduções. E nós temos a palavra shekar, que é normalmente traduzido como bebida fermentada, bebida forte, que não tem nada a ver com a nossa bebida destilada de hoje, mas era o que talvez fosse uma bebida forte para os padrões que eles tinham naqueles dias. Essas 3 palavrinhas são curiosas, porque essas 3 palavrinhas aparecem em contextos de embriaguez no Antigo Testamento. Então o profeta Oséias chega a dizer o seguinte, em Oséias no capítulo 4, dizendo que o meu povo perdeu o entendimento por causa de que eles estão bebendo muito vinho novo. E você fala assim, como é que eles estão perdendo o entendimento bebendo um vinho novo, se o vinho novo não era fermentado? Isso fica complicado. Dando continuidade agora neste momento, nós temos aí o interlinear hebraico-português e a palavra sublinhada e destacada nesta imagem aí do capítulo 4, versículo 11 do profeta Oséias, que é o termo vetirush, ao qual está aí sendo alvo das observações e considerações que eu estou compartilhando com vocês. Para começo de conversa, vejamos a definição e o significado desta palavra ao qual está sendo aí o alvo destas observações que eu estou tratando. Segundo o léxico de Strong, tirosh tem como sua definição vinho novo, vinho fresco, vinho doce, tendo seu significado como mosto, suco de uva fresco e vinho fermentado. Aqui nós temos já uma observação interessante, que vai na contramão da proposição levantada e defendida por este professor Marcelo Berti, onde ele afirma no vídeo, dizendo que tiroshi não pode ter ali o significado de vinho fermentado. Mas aqui, diante da exposição deste léxico aqui de Strong, já ficou claro que já existe aqui uma fundamentação para se entender e compreender que sim, que tirosh pode ter o significado de vinho fermentado. O comentário do púlpito diz o seguinte sobre o texto bíblico de Oséias capítulo 4 e o versículo 11.
e determinada parte menciona dizendo: a explicação de Qinshi é judiciosa. A prostituição a qual eles se entregaram e a embriaguez constante que eles praticam tomam seu coração, de modo que eles não têm entendimento para perceber qual é o caminho da bondade ao longo do qual eles devem ir. Ele ainda distingue o Tiroshi do Yain, observando que o primeiro é o vinho novo, ou seja, esse vinho novo que faz menção ao Tiroshi. E veja aqui o que ele complementa dizendo, que toma o coração e subitamente intoxica. Então, nas observações aqui deste comentarista, ficou claro aqui que o vinho novo também toma o coração e subitamente o intoxica. Por quê? Porque dentro do contexto do capítulo 4 de Oséias, especificamente no versículo 11, fica definitivo ali, de forma clara e explícita, que Tiroche ali é um vinho que embriaga de fato. Já o dicionário hebraico Vine comenta o seguinte: o termo yain descreve claramente uma bebida intoxicante, isto é, evidente em sua primeira ocorrência bíblica. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu e embebedou-se. Gênesis capítulo 9, versículo 20 e 21. Em Oséias, capítulo 4, versículo 11, a palavra é usada como sinônimo de Tirosh, vinho novo. O que nós temos aqui, diante da definição deste dicionário hebraico Vine, é o seguinte, que ele mostra aqui, apresenta que o termo Yain, que é dado aí, este nome aí a um determinado tipo de vinho, que este vinho é embriagante. E dentro aqui agora do capítulo 4 e o versículo 11 de Oséias, esta palavra é usada como sinônimo de Tirosh, vinho novo. Ou seja, temos aqui ambas as palavras sendo utilizadas dentro deste contexto como bebidas embriagantes. No Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento, comenta o seguinte sobre essa questão. Quando Israel preferiu vinho fresco em detrimento a Jeová, Oséias viu que as prioridades do povo estavam distorcidas. No entanto, ao que parece, não há nenhuma diferença constante que se possa discernir quanto ao uso dos termos Yain e Tirosh no Antigo Testamento. Tirosh em si nunca é condenado, enquanto Yain é a bebida perigosa. Porém, uma vez que Tirosh alegrava o coração tanto de homens quanto a de Deus, Juízes 9:13, possuía as qualidades inebriantes de Yain, Oséias capítulo 4 e o versículo 11. Então, de acordo aqui com esta obra, também ficou claro que Tirosh, dentro do capítulo 4 de Oséias, ela tem ali o significado, a definição de uma bebida embriagante. Segundo esta obra aqui do contexto histórico-cultural, sobre o texto bíblico de Oséias, capítulo 4 e o versículo 11, comenta o seguinte: ao vinho velho e ao vinho novo. Os termos usados aqui para vinho são paralelos, mas representam diferentes graus de fermentação. Então, as observações aqui que nós temos são as seguintes. Tanto Yain quanto Tiroshi são bebidas fermentadas. Porém, a questão da diferença está que Tiroshi é uma bebida com uma concentração menor no que diz respeito ao teor alcoólico. Em contrapartida, Yain é uma bebida com uma concentração maior no teor alcoólico. Mas, em suma, ambos esses tipos aqui de vinhos, eles possuem uma determinada concentração de teor alcoólico. Isso é fato. Quando se observa tanto pelas obras do contexto histórico-cultural, quanto pela lexicografia e aquilo que está aí sendo mencionado pelos comentaristas. Então, nós temos aí estas questões aí que são
apresentadas aí através desta obra, né? Mostrando que os termos são paralelos, mas representam diferentes graus de fermentação. O léxico hebraico de Gesenius define tirush como vinho novo, assim chamado porque toma posse do cérebro e embriaga. Oséias capítulo 4, versículo 11, prostituição, vinho e vinho novo. Tira o coração, ou seja, o entendimento. É considerado inebriante. É demonstrado por Oséias capítulo 4 e o versículo 11. Então aqui, através desta obra, ficou muito claro que no capítulo 4 do livro do profeta Oséias, tiroche é sim um tipo de vinho aqui que, de fato, embriaga. Por fim, eu quero compartilhar com vocês aqui uma rápida observação do ponto de vista gramatical e sintático sobre a estrutura do texto bíblico de Oséias, capítulo 4 e o versículo 11. Conforme vocês podem acompanhar aí, observando através da descrição desta imagem que está contida na tela deste vídeo, onde nos diz assim: o sujeito da oração é composto, formado por prostituição, vinho e mosto, ambos ligados por e, ou seja, a conjunção v. O verbo yakar, pegar ou tirar, está na terceira pessoa do masculino singular, aspecto iktol, que concorda no singular, sugerindo que a ação de tomar o coração é atribuído ao conjunto destas influências negativas. E por fim, o termo lev, que é coração, que funciona aí como objeto direto desta oração. Quero concluir aqui já com as seguintes palavras, dizendo que o professor Marcelo Berti, ele acabou se equivocando aí, dando uma mancada ao afirmar, dizendo que tirosh não pode ter o significado aí de bebida fermentada, né? Uma bebida embriagante. E ainda mais utilizando o contexto do capítulo 4 do livro do profeta Oséias. Antes ficou aqui provado através da lexicografia, dos comentários, do contexto histórico-cultural, que se tratando ainda especificamente de Oséias capítulo 4 e o versículo 11, tanto o termo hebraico ali, tirosh, quanto yaim, ambos têm ali a ideia ali, tem o significado ali de bebidas fermentadas, bebidas embriagantes. Então, pessoal, o que eu tinha para compartilhar com vocês nesta ocasião era isto. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.